noite é uma noite de libertação, é uma noite de milagres, é uma noite, Senhor, em que Tu vais libertar vidas aqui, Senhor, do medo, da insegurança. Que a Tua palavra, Senhor, faça essa obra em nossas vidas, para a glória do Teu nome. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Salmo 27. Glória a Jesus, aleluia. Diz assim, versículos de 1 a 3. Depois nós vamos, no decorrer da mensagem, ler mais versículos. E essa palavra foi uma palavra que o Senhor colocou no meu coração na terça-feira, quando nós estávamos aqui na consagração. E durante a semana orando, Deus me falou para, durante os domingos, talvez, eu acredito que uns 3 domingos aqui, nós vamos falar sobre libertação em algumas áreas. Existem muitas áreas, eu estou orando para que eu traga exatamente aquilo que vai alcançar a vida de pessoas aqui. O fato é, eu tenho certeza, que hoje o Senhor vai libertar pessoas aqui do medo. Do medo. Amém? E diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Aleluia. Diga comigo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Pode tomar assento em nome de Jesus. Nós vamos falar um pouquinho, irmãos, sobre a confiança em tempos sombrios. E nos tempos sombrios que algumas pessoas estão vivendo e lutando, existe um espírito de medo. E neste salmo aqui nós vamos encontrar uma lição maravilhosa que Davi nos dá, mostrando a sua confiança em um momento de guerra, um momento sombrio, um momento de perseguição. E vamos ver também Davi mostrando a sua humanidade em que nesse momento de oração que ele faz através desse salmo, ele também apresenta a Deus o seu clamor, ele apresenta um grito ao Senhor de socorro diante dos inimigos. E nos mostra um caminho maravilhoso, que é o caminho que todos nós precisamos aprender a trilhar e nos refugiar na presença do nosso Deus. Amém? Dentre todos os livros da Bíblia, o livro de Salmos é o livro que mais retrata o coração do homem, a vida espiritual dos indivíduos, a fé. Nos Salmos nós encontramos pessoas clamando por perdão. São salmos de penitência que nós encontramos na Bíblia. Nós encontramos na Bíblia salmos em que os autores, eles falam a história que eles vivenciaram com Deus. Por isso que ele é chamado saltério, porque são cânticos que muitas vezes eram entoados nos templos, na adoração ao Senhor. Então, a maioria dos salmos, eles foram escritos para acompanhar atos de adoração, de gratidão, de louvor a Deus, mas também de clamores em meio a muitas perseguições. Você vê salmos de lamentações, salmos de ações de graças, salmos messiânicos. Nós encontramos lá o Salmo 21, 22 e 23 falando de Jesus. Então, salmos messiânicos.
nós encontramos os salmos de adoração e salmos penitenciais, que eu já mencionei aqui. Este salmo, ele é um salmo de confiança. Ele trata de expressões e declarações de confiança em Deus. Em todos os salmos nós encontramos pelo menos mais de 60 salmos de confiança. Então é algo que nós devemos assim dedicar um tempo na leitura dos salmos, principalmente quando nós precisamos de uma força de Deus, quando nós precisamos de um renovo de Deus. Então nós vamos lá para os salmos, e aqui ele já começa declarando isso: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Glória a Jesus. Então, queridos, nós vamos ver aqui a situação, o pano de fundo em que Davi traz este salmo. Os estudiosos, eles não têm uma convicção, uma certeza em que momento específico esse salmo foi escrito. E, portanto, poucos deles falam que foi na época em que Saul estava ali perseguindo Davi. Outros já acreditam que foi na época em que seu filho Absalão queria matá-lo e estava perseguindo. E outros estudiosos acreditam que pode ter sido em uma dessas situações em que os filisteus estavam em guerra e Davi enfrentou os filisteus. Você vê lá em Samuel, quando Davi ele chega na sua cidade e vê que os filisteus tinham entrado, tinham destruído a cidade, tinham pego as mulheres, as crianças, os despojos, levaram tudo. E aí Davi começa a chorar, e os próprios soldados de Davi queriam matá-lo, e ele começa então a buscar a Deus naquele momento, e a Bíblia diz que ele se esforçou no Senhor, ele recobrou as suas forças em Deus ali na oração. Deus deu uma direção para ele, ele perseguiu os filisteus e recuperou tudo aquilo que havia sido roubado. Amém? Então, o fato é que era um momento sombrio na vida de Davi. E, embora ele estivesse nessa batalha contra os seus inimigos, havia uma preocupação na vida dele. E isso é tremendo para as nossas vidas. Ele estava preocupado em permanecer na presença de Deus. Quando nós estamos em guerra, seja na saúde, seja financeira, problemas em casa, luta na vida profissional, são tantas as coisas, ou a guerra espiritual mesmo, que muitas vezes as pessoas enfrentam. Isso é um fato. Todo cristão, filho de Deus, ele enfrenta batalhas espirituais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então, lutamos contra o nosso eu, contra a nossa carne, lutamos contra o diabo, na autoridade do nome de Jesus, e no nome de Jesus resistimos, amém? Nos submetemos a Deus, resistimos ao diabo. Então, são muitas adversidades e cada um sabe a sua. E algo que tem acontecido, que tem me chamado a atenção, irmãos, e esse salmo, ele me trouxe essa palavra para que nós estejamos orando aqui pela igreja, por pessoas que porventura estejam nessa situação. O medo. O medo, devido a tanta violência, devido a tantas notícias ruins que tentam até roubar a nossa fé, notícias de escândalos. É até difícil hoje você dizer que é evangélico, que você tem um pastor, alguma coisa assim, diante de tantas coisas que estão acontecendo, mas que nós não podemos nos
surpreender, porque Jesus já falou sobre isso. O importante é quem eu sou em Deus e quem o Senhor é, amém? O Senhor, Ele nos advertiu sobre essas coisas, sobre os escândalos. Então, vamos orar e vamos cuidar da nossa vida, porque Paulo disse, olha, quem está em pé, cuide para que não caia. Talvez a gente se escandalize com o que nós estamos vendo, e glória a Deus que nós estamos vendo, porque o nosso Deus não deixa nada oculto. Eu falei isso hoje pela manhã. Nada vai ficar oculto. Isso é bom, nós conhecermos o caráter do nosso Deus, que Ele não põe por inocente o culpado. E Ele adverte na palavra, Ele diz, olha, os escândalos virão, mas ai daqueles pelos quais os escândalos virem. Então, não fica nada oculto. Deus não escondeu o pecado de Davi, quando Ele mandou Natã e até Davi e denunciar o erro dele. Glória a Jesus por isso. E tudo que nós estamos vendo, irmãos, deve nos chamar a atenção para uma posição em Deus. Nos posicionarmos em Deus. Amém? Então, embora ele estivesse vivenciando um momento de luta, inimigos se levantando, a maior preocupação dele era estar na presença de Deus. Eu quero Deus em minha vida. Eu quero vivenciar os milagres de Deus, eu quero ter experiências com Deus, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero agradar o coração de Deus. Amém? Então, esse era o coração dele. Então, as lições que nós aprendemos aqui, eu quero compartilhar com os irmãos, nesses tempos sombrios, e especialmente aquelas pessoas que estão com medo, que veem as coisas, tem medo de se desviar, tem medo de não dar conta de permanecer na presença de Deus, tem pessoas que já estão com medo de sair, tem medo de não conseguir, não vou conseguir criar meus filhos, eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo. Então, muita coisa que tem vindo sobre as pessoas. E o Senhor hoje, nessa noite, Ele quer colocar confiança no nosso coração. Você vai permanecer. Você vai permanecer e vai permanecer na sua fé e cheio de confiança, porque nós vamos aprender aqui, ou nos lembrarmos, eu sei que muitos já sabem disso aqui, mas vamos nos lembrar daquilo que o Senhor deixou na sua palavra, para nos guardar. É proteção para a nossa vida, é proteção, queridos, amém? Então, versículo 1 ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Se um homem ele tem Deus como luz e salvação, ele não precisa temer ninguém, nem coisa alguma. Glória, se Deus é a tua luz, se Deus é a tua salvação, você não precisa temer. Que mal poderá me fazer o homem? Então, quando ele diz aqui luz, eu preciso entender que luz fala do conhecimento de Deus. Amém, queridos? Hoje pela manhã nós falamos sobre as vantagens de conhecermos a Deus. Nós estamos estudando sobre a pessoa de Deus. E falamos aqui pela manhã que nenhum ser humano ele tem condições de conhecer Deus em sua plenitude, em sua totalidade. Nós conhecemos Deus pela revelação que Ele nos deu na sua palavra, através de Jesus Cristo. A Bíblia diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus e ao Filho a quem enviastes. Então, a vida eterna consiste em nós conhecermos o nosso Deus. É muito importante o conhecimento de Deus. Nós não podemos ir para um lugar, para um determinado lugar, sem conhecer as pessoas que estão ali e nós termos uma certa tranquilidade. Nós vamos gastar um tempo em conhecer as pessoas, em conhecer a cultura. Então, no céu também é assim, nós precisamos conhecer o nosso Deus. E eu li
aqui um texto que eu quero ler hoje à noite, porque esse texto ele é muito importante. Ele nos chama a atenção, irmãos, para algo que a Bíblia nos dá uma orientação sobre isso. Lá em Oséias, no capítulo 6, versículo 3, quando o Senhor diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É um convite de Deus para que nós conheçamos o Senhor. E quando Ele fala de luz, Ele fala do conhecimento de Deus. Porque o conhecimento de Deus é um pilar, é uma base, é um sustento para a minha espiritualidade. Eu não posso dizer, eu sou crente, eu sou cristã, e eu não conheço o Deus que eu sirvo. Não vou agradar o Deus que eu sirvo se eu não conheço. Eu posso até pensar que estou agradando, mas eu posso estar errando. Não é verdade? E a Bíblia tem aqui em Hebreus, no capítulo 5, eu gosto muito desse versículo. Por quê? Porque nós sabemos que muitas pessoas, irmãos, ficam em igrejas anos e anos, e não sabem o básico da fé. Não sabem as doutrinas básicas da fé. Não conhecem a doutrina de batismo, não conhecem a doutrina de imposição de mãos. E por aí vai. E naquele tempo já tinha gente assim, que estava na igreja, que tinha aceitado Jesus, mas não tinha conhecimento. E eu quero ser um instrumento de Deus para ativar você a buscar mais o Senhor, a ler mais a palavra de Deus, amém? A não se envolver simplesmente com ritos, com movimentos, mas o que dá sustento para um cristão, o que mantém um cristão firme, como Davi se manteve no meio da batalha, no meio do tempo sombrio, é porque ele conhecia a Deus, é porque ele conhecia a palavra de Deus. E Hebreus, no capítulo 5, versículo 12, diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, olha o que o autor de Hebreus está falando, vocês deveriam ser mestres pelo tempo que vocês são cristãos. Vou falar com as minhas palavras. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar e quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Ele está dizendo aqui para aquele povo: olha, vocês já são crentes há tanto tempo, e eu não posso trazer para vocês uma palavra mais forte. Eu tenho que trazer uma palavra simples. Eu ainda tenho que estar falando sobre jejum, porque vocês há tanto tempo que são cristãos não têm conhecimento. Irmãos, essa palavra, ela é viva, essa palavra é verdadeira, porque o que nós estamos precisando é estudar a Bíblia. Nós não estamos precisando de show, nós não estamos precisando de movimento, nós estamos precisando é da Bíblia. Tem muita gente que está caminhando para o calabouço enganado. E olha como essa palavra é muito verdadeira, é muito real e muito necessária para esses dias. Eu preciso saber a razão da minha fé. Eu preciso saber para defender, para pregar, para evangelizar. Eu preciso conhecer o meu Senhor, para que eu possa agradá-lo. Como eu vou agradar a Deus se eu não sei? Então hoje em dia, tem pessoas que têm anos e anos e anos de crente. Você fala assim, lembra aquela história? Esses dias eu falei para mais de 30 anos de crente. Eu falei assim: minha irmã, tu sabe a história de Ananias e Safira? Ananias e Safira, parecia que eu estava falando em japonês, porque
A pessoa nunca nem ouviu falar em Ananias e Safira. Se ela nunca ouviu numa pregação falando sobre Ananias e Safira, então, lê mesmo, a pessoa não lê. Então, o salmista, ele disse: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Luz fala de conhecimento. É a base, é um pilar para a minha espiritualidade. E se você tem condições de vir à escola bíblica dominical, se você tem condições, você não trabalha no domingo. O domingo, eu quero te dizer que está escrito na Bíblia que ele não é seu. E eu não quero colocar peso em ninguém. Mas se você na sua casa, no domingo, você está estudando a Bíblia, você está dedicando 1h30 de leitura da palavra, de oração, então você está abençoado. Porque cada um sabe como deve agir. Mas eu tenho a obrigação de estimular você a conhecer a palavra de Deus diante desse versículo aqui. Porque antes de eu estimular alguém, de motivar alguém, o autor de Hebreus já estava falando. E a Bíblia diz, Deus falando: o meu povo perece. Não é o povo do mundo não, irmãos. É o povo de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. Glória a Deus. Aleluia. E ele diz algo importante que ele, aqui no texto, ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O que isso indica? Indica que Davi, ele sabia o valor da sua alma. Ele se preocupava com a salvação da sua alma. Para onde que eu vou? Então o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Aleluia. E ele diz mais ainda: o Senhor é a força da minha vida. Existem algumas versões que dizem assim: o Senhor é a fortaleza da minha vida. É uma linguagem que nos aponta para a linguagem militar. Por quê? Porque a fortaleza era um lugar de refúgio, era um lugar de abrigo, era um lugar de esconderijo, para que aqueles soldados que estavam em guerra não fossem alvejados pelo inimigo. Então o Senhor é o meu abrigo. Lá em Provérbios a Bíblia diz que o Senhor é uma torre forte. Aleluia. E para ela se acolhem os justos. Então Davi, ele tinha essa convicção: Deus é a minha luz, Ele é o meu conhecimento. Quando eu tenho essa luz na minha vida, eu tenho a direção. Aleluia. Quando eu tenho essa luz na minha vida, eu sei quem é Deus, eu não preciso ter medo. Ele diz: a quem temerei? De quem me recearei? Quem era Deus? E eles disseram ali, naquele momento em que eles foram ameaçados de serem jogados na fornalha ardente: olha, fica sabendo tu, que Deus pode me salvar do fogo. E se Ele quiser, Ele vai nos salvar. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus na minha vida. Então, o conhecimento de Deus traz ousadia para nós. E a ousadia que vai, irmãos, rebater o medo. O conhecimento de Deus, ele traz força. Por isso Davi disse: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Que mal poderá me fazer o homem? De que circunstância eu vou ter receio, vou ter medo? Porque você tem Deus, porque Ele é a salvação da tua vida. Aleluia. E ele fala, né? É meu, é algo pessoal. Amém, queridos? Então, com o Senhor ao seu lado, você pode dizer: a quem temerei? Lá em Romanos fala: se Deus é por nós, quem será contra nós?
Conhecimento de Deus traz alegria em meio às tribulações. Glória a Jesus. No versículo 2 ele diz assim: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investirem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Você vai encontrar na Bíblia, em alguns outros lugares, pessoas que estavam lidando com inimigos, com adversários, usando essa expressão, comerem a carne. Lá em Jó, no capítulo 19, versículo 22, os perseguidores de Jó, eles são chamados de devoradores da carne. Isso fala de alguém que se levanta contra você para trazer uma destruição total na sua vida. Agora, Davi aqui, ele estava se sentindo dessa forma. Pessoas estavam querendo destruir a sua vida, inimigos e caluniadores. Em que lugar eu estou? Eu estou no lugar de quem está sendo atacado, ou eu estou no lugar de quem está devorando a carne do outro? Labaiachorabase. Labase. O conhecimento de Deus é necessário para que a igreja se santifique. 1 Tessalonicenses. Sem a santidade ninguém verá Deus. O que a igreja precisa nos dias de hoje são palavras que nos levem a refletir quem nós somos. Nós somos os inimigos que devoram as pessoas com essa arma que é a língua. É forte, irmãos, isso. Ou nós somos aqueles que os inimigos querem devorar a nossa vida. A Bíblia diz lá em Pedro que é melhor nós sofrermos injustamente por causa do Evangelho e não sofrermos perseguição por causa dos nossos pecados. Então, lá em Jó 19, 22 fala dos devoradores da carne, uma destruição total. Era um ataque de um exército cruel de caluniadores, de difamadores. Irmãos, nós precisamos aprender algo como igreja. Tem muita gente lá fora que não quer entrar mais em igreja por causa de fofoca, por causa de crítica. E não está na hora de ficar na igreja só distribuindo chave, mas chamando a igreja para uma responsabilidade. Vamos cuidar da nossa vida, cuidar da nossa vida espiritual, porque Jesus está voltando e nós precisamos subir no arrebatamento. Esse negócio de ficar passando a mão na cabeça das pessoas, só trazendo um evangelho de autoajuda, irmãos. Eu não estou criticando ninguém, mas eu tenho uma responsabilidade com um rebanho, que eu quero subir com esse rebanho no dia do arrebatamento. Labás, andarai, achorabás. Antes de eu ser pastor aqui, há muitos anos, eu tenho isso escrito no e-mail. Eu recebi um e-mail de uma irmã que mora na Austrália. Eu nem pensava em ser pastora. E nesse meio, a irmã, ela teve uma visão aberta. Desceu um telão, ela perdeu o sono lá na Austrália. Isso já faz muitos anos. E ela perdeu o sono e foi orar. E viu um telão. Ela tem visão aberta, assim como a Tati e outras irmãs aqui têm. A Selma, a irmã Claudete. Muitas irmãs aqui têm visão aberta. E ela viu aquele telão descendo, e ela viu um grupo de pessoas caminhando. De um lado tinha uma fileira de anjos, do outro lado tinha uma fileira de anjos. Aquele pessoal ia andando. E lá na frente tinha um portão de ouro. Ela disse que essa visão foi a coisa mais linda. Quando ela vier aqui no Brasil, ela vai vir aqui na CMA, eu quero que ela conte essa visão, porque é muito linda. Ela já veio aqui depois disso. E ela disse que tinha aquele portão de ouro, e ia entrando, aquelas pessoas entrando naquele portão, e dentro daquele local muito grande,
ela viu um ginásio, e aí aqueles grupos iam se sentando naquele ginásio, até o momento que veio um ser celestial que resplandecia, muito tremendo, muito sobrenatural. E ela disse naquela visão, está escrito no e-mail que ela me mandou, que eu ia na frente e ia um grupo de pessoas comigo. E eu entendi, né, que seria um rebanho, que seria pessoas, mas não estava nos meus planos, só nos planos de Deus. E eu me lembro disso de vez em quando e sei da minha responsabilidade. Por isso que nós temos que orar e buscar a vontade de Deus, porque, irmãos, cada pastor tem a responsabilidade. Não é só de ensinar as pessoas a avançar, a prosperar e conquistar. Isso eu faço pela fé, ensinando a palavra da fé. Mas também de preparar as pessoas para ter uma vida santa, na presença de Deus, para não causar escândalo, para que pessoas deixem o evangelho por causa de atitudes nossas. E Deus nos livre disso, amém? Deus nos livre, Deus nos guarde, Deus guarde essa igreja, Deus guarde a tua vida, a minha vida. Amém? Para não sermos motivo de queda de ninguém, em nome de Jesus. Então, nós precisamos analisar isso aqui. Senhor, Davi ali, ele estava dizendo, os inimigos querem comer as minhas carnes. Ele estava sendo perseguido com calúnia, com difamação. Então vamos nos guardar, a vida dos outros não nos interessa, somente para orar, e não para comunicar com ninguém, defeito dos outros, para dizer, ai, ora por fulano. Isso não faz parte da nossa vida. Salmo 16 fala que nós somos os nobres da terra, nós andamos em excelência, porque o nosso Deus é excelente, nós andamos como nobres nessa terra. Aleluia! Aí ele diz, versículo 3, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Se a guerra se levantou contra você, confie em Deus. Se sombras estão tentando te cercar, confie em Deus. Você vai conseguir em nome de Jesus. A vitória o Senhor já nos deu na cruz do Calvário. E pelo conhecimento de Deus, irmãos, nós vamos andar em vitória. Nós vamos andar em triunfo. É isso que Ele nos ensina aqui. Então, aqui ele diz, um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Naquele tempo era assim, o povo estava dentro da cidade, quando de repente vinha o exército inimigo, cercava toda a cidade, e um grupo maior ficava no portão da cidade. Imagina a cidade acuada, com tantos inimigos, e ele está liberando isso. Olha, se um exército me cercasse, mesmo assim eu não temeria. Por quê? Porque Deus é minha luz, porque Ele é a minha salvação, porque Ele é a minha fortaleza. Então, quando o medo bater, eu não vou conseguir, eu estou com medo disso, estou com medo de perder o emprego, estou com medo daquilo outro, seja qual for a circunstância, você vai dizer, o meu coração não vai temer. Não fique pensando no mal. Tem gente que pensa assim, não pode ouvir alguém falar, fulano de tal está com a doença, e a pessoa, meu Deus, aí já começa a sentir os sintomas, eu estou com isso, será que eu estou assim? Fica com medo. E a palavra de Deus diz, o medo, aquilo que eu temia, o mal que eu temia, este me sobreveio. A nossa posição é, não vou temer mal algum, porque Deus é a minha força, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu refúgio, Deus é a minha luz, Deus é a minha salvação. Aleluia! Jó, capítulo 13, versículo 15, diz assim, olha que tremendo, embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Oh, glória a Deus, olha que coisa tremenda. Ainda que eu morra, eu confio em Deus.
certo que defenderei os meus caminhos diante de Deus. Aleluia. Então, queridos, em primeiro lugar, em tempos sombrios, nós devemos louvar a Deus. Foi isso que Davi fez. Deus é a minha luz, Deus é a minha salvação, Deus é a minha fortaleza. Glória. Está vivendo tempo sombrio de medo, Deus vai te libertar hoje com essa palavra. Adore ao Senhor. Segundo lugar, em tempos sombrios, nossa prioridade deve ser estar na presença de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está de parabéns, porque você está na presença de Deus. Você está buscando ao Senhor. O diabo não queria que você buscasse. O diabo não queria que você viesse para a igreja. Ele põe cansaço, ele põe dor, ele põe confusão. Às vezes a briga acontece dentro do carro, para a pessoa vir para a igreja. É algo terrível, estratégia de Satanás. Mas você está lutando. Ele estava lutando, e ele diz aqui no versículo 4, uma coisa pedi, e a buscarei. Ele está ensinando, não é só pedir. Eu estou pedindo, e tem que buscar. Deus sabe, está aqui na minha cabeça, Deus sabe de tudo, não precisa falar, porque Ele já sabe, antes da palavra vir à minha boca. Ele está dizendo aqui, olha, uma coisa eu pedi e eu vou buscar, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. A prioridade dele era estar na presença de Deus. O sacerdote, ele morava no templo. Ele estava considerando todas as outras coisas menores e declarando que a prioridade dele era a presença de Deus. Ele fez como Maria, que eu disse aqui no início do culto. O desejo de Davi era demonstrar a sua devoção, cultuando ao Senhor, meditando, aprendendo no templo, buscando orientação, compreendendo a lei. Essa era a prioridade dele. Então, irmãos, primeiro lugar, louvor a Deus. Segundo lugar, estar na presença de Deus. É isso que importa. Na presença de Deus nós estamos guardados, nós estamos protegidos. Aleluia. Não é simplesmente falar, mas não vivenciar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Salmo 9, versículo 10 diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti. Ô glória! Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandonas os que o buscam. Aleluia! Então, se eu sei que Deus não abandona aqueles que o buscam, então eu posso confiar nele. O diabo diz, não vai acontecer nada, Deus não vai fazer nada. Olha, isso aí já tem anos que a situação está desse jeito. E aí vem pessoas e diz, não, isso aí é impossível. Mas o Senhor não abandona aqueles que conhecem o seu nome e confiam nele. Aleluia, diga, eu confio em Deus, eu confio em Deus. Quem tem Deus como prioridade na sua vida, não teme nada. Então, se você está com medo do seu futuro, o que vai acontecer? Como vou criar meus filhos? Será que eu vou perder meu emprego? Será que isso não vai acontecer? Creia, confie em Deus. O chamado do Senhor nessa noite para nós é um chamado de confiança nele. Amém, queridos? Em terceiro lugar, em tempos sombrios, nós devemos entender que o Senhor tem proteção para nós. Aleluia! Deus tem proteção para as nossas vidas. Glória. Versículo 5 diz assim: porque no dia da adversidade me esconderá no teu pavilhão,
no oculto do teu tabernáculo me esconderá. Aleluia. Deus, ele tem escudos de invisibilidade para o seu povo. A Bíblia diz que quando aqueles soldados foram prender Jesus, Jesus saiu do meio deles e não foi visto. Escudo de invisibilidade. Quantos testemunhos nós temos de pessoas que passaram por situações de assaltos, de coisas assim, e que o assaltante não viu a pessoa. Eu já ouvi tantos testemunhos assim. E Davi, ele tinha essa confiança. No tempo sombrio, no tempo em que o medo vem, em que os inimigos eles atacam, ele dizia: olha, no dia da adversidade, o Senhor me esconderá no seu pavilhão. Pavilhão fala de tenda. Como o povo andava no deserto, Deus mandou que o povo construísse tendas para se abrigar. Fala do tabernáculo também, fala de abrigo. Então ele disse isso: o Senhor me protege, o Senhor tem abrigo para mim. Você não está só, irmão. Você não está só. Você não foi lançado aqui no mundo para se virar sozinho e estar exposto aí. O inimigo só vai até onde Deus permitir. E quando Deus permite, é para glorificar o nome dEle. Aleluia. Foi assim que aconteceu na vida de Jó. Deus permitiu, mas o nome do Senhor foi glorificado. A Bíblia diz, Salmo 91:1, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Na adversidade nós podemos descansar. Jesus, ele descansou no barco, ele dormiu em meio a uma grande tempestade. Aleluia. Então não perca a sua noite de sono preocupado se você vai conseguir ou não pagar aquela conta. Ore ao Senhor, clame ao Senhor, que Ele fará milagres na sua vida. Amém? Então, estar perto da fonte de poder traz segurança contra os inimigos. Eu estou perto da fonte de poder, então estou segura. E os inimigos não podem me tocar. Glória a Jesus. A parte B desse versículo diz assim: por-me-á sobre uma rocha. A rocha mais elevada do que ele mesmo. Montanhas, os combates, eles se davam nos vales. E Davi está dizendo aqui: olha, o Senhor, no meio da batalha, o Senhor vai me colocar na montanha. Eu estou vendo os inimigos lá embaixo lutando, e o Senhor está me preservando. Rocha fala disso. O dia que você acordar com muitas coisas para resolver, sem ter condições de resolver, faça essa oração: Senhor, me coloca agora numa rocha mais alta do que eu, mais alta do que os meus inimigos, e me guarda, e vai glorificar a Deus. Não deixe que nada roube a sua paz, a sua confiança em Deus, porque na presença de Deus nós ficamos livres das tempestades. Somos salvos das tempestades, amém, queridos? Passamos, enfrentamos e somos salvos. Nesse tempo sombrio, Davi, ele conseguiu ainda fazer promessas a Deus. Então, aqui do versículo 6 até o versículo 7, 9, ele faz algumas promessas. Ele fala que ele vai oferecer sacrifícios de louvor a Deus, de alegria. Imagina, vou me alegrar, vou fazer sacrifício de gratidão, de alegria, de júbilo, me jubilar diante de Deus. A nossa alma, ela quer o contrário. Por exemplo, eu tenho um problema, uma dificuldade, aí tem um dia de culto, eu venho para a igreja, eu venho cabisbaixo e tudo, aí tenho louvor, eu não consigo dar glória a Deus, eu não consigo exultar na presença de Deus, porque eu estou com um problema. Ele está ensinando aqui, é o contrário. Oferecerei sacrifício aqui, versículo 6.
Também minha cabeça será exaltada sobre os inimigos. Ele tinha confiança na vitória dele. Que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. E cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Aleluia! A tendência nossa da carne é: ah não, hoje eu estou, Deus, o Senhor sabe que eu estou desse jeito. Não quero cantar, não quero louvar, não quero nada. Mas é o contrário, irmãos. Porque quem deseja fechar a nossa boca para adoração é o diabo. Então, para colocar o diabo para correr, ele não vai ficar muito tempo perto de alguém que está adorando, não. Eita glória! Aleluia! É a mesma coisa, por exemplo, aconteceu, você estava lá fervendo, hoje não tem mais isso, né, de ferver leite. No meu tempo, assim que eu me converti, tinha esse negócio de ferver leite, né? Vai ferver o leite, aquele leite saquinho, e vai ferver. Aí, eu estou fervendo o leite, aí o leite, pá, distraí, quando eu olho, derramou, sujou o fogão todo, aquele fogão cheio de peça, que tem que lavar tudo. E eu tenho muita coisa para fazer. Parece que o diabo aqueceu aquele fogo ali, porque eu tinha acabado de colocar. Eu já tenho uma noção do tempo que o leite vai demorar para ferver. Aí, irmãos, eu aprendi isso, porque eu ficava irada. Eu ficava odiada. Sabe o que é uma pessoa odiada? Aí começa a falar, a reclamar, a murmurar. Está entendendo? E aí eu aprendi, assim que eu me converti, eu aprendi. E as coisas iam acontecendo, eita glória, aleluia, ia fazer ali, limpar o fogão, dando glória, aleluia Jesus, glória a Deus, meu Deus. Ele fala aqui, ó, cercado de inimigo, e ele está dizendo, vou oferecer sacrifício de louvor ao Senhor, vou cantar louvores ao Senhor, continua aqui nos versículos falando isso, que nós já lemos, clamar a Deus e buscar o Altíssimo. E a última coisa que eu aprendo aqui, no tempo sombrio de medo, de investidas do inimigo, Davi fez 7 pedidos. E eu faço hoje esses 7 pedidos para semear. Eu coloco diante do altar de Deus uma reivindicação para que essas coisas se manifestem na minha e na sua vida. Não escondas de mim a tua face. Irmãos, eu não posso nem pensar nisso. Quão horrível, quão triste deve ser a pessoa que o Senhor virou a face e não olha mais para aquela pessoa. Ele diz, não escondas de mim a tua face, não te ires contra mim, não me abandones, nem desistas de mim. Versículo 9 e 10 ele fala sobre isso. Me ensina os teus caminhos, conduz-me por um caminho plano, não me entregues à vontade do inimigo. Nós precisamos orar isso. O adversário quer ver a pessoa em derrota. Pastor, existe isso? Existe, irmãos. Tem gente perversa. Tem gente do coração maligno que tem a capacidade de se alegrar quando alguma coisa ruim acontece conosco. E ele diz aqui, não me entregues à vontade do meu inimigo. Eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, Senhor, não entrega ninguém aqui à vontade do adversário. Os adversários têm que retroceder e têm que cair. Adversários espirituais que colocam malignidade em instrumentos humanos para nos atingir. Em nome de Jesus, eu declaro por terra. Porque Deus é por nós. E Ele há de agir em nossas vidas. E Ele diz, o 7º pedido, mostra-me a tua bondade na terra dos viventes, para que eu não desfaleça durante os tempos sombrios. A guerra está apertada, intensa, renhida. Então que o Senhor, Ele revele a bondade dEle e que ninguém desfaleça.
porque Ele é a sua fortaleza, você não vai desfalecer. Amém, queridos? E a declaração do versículo 13 aqui, de Davi, é muito tremenda. Ele começa lá, glorificando, depois ele segue clamando, depois ele faz pedidos a Deus, e ele termina declarando fé naquilo que Deus é, e naquilo que Deus pode fazer. Ele diz, pereceria, versículo 13, pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os benefícios do Senhor na terra dos viventes. Irmãos, se a pessoa não conhece a Deus, se ela não crê que Deus pode fazer, então a pessoa vai perecer. Ele disse, olha, pereceria, se não cresce que eu veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você vai ver, mas é necessário crer. Tem uma circunstância na sua vida? Eu tenho. Então eu quero declarar isso nessa noite, como Davi declarou. Senhor, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Diga para essa circunstância, diga em fé, eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Aleluia. E o último versículo para encerrar, e eu quero que, se você puder, se colocar de pé, porque eu vou orar por libertação do espírito de medo. Medo. Ele deixa neste salmo aqui para nós, que é em momentos sombrios de ataques, de medo, de dificuldades, que nós devemos, irmãos, dizer para a nossa alma que ela deve se animar em Deus. Ele não usa aqui, finalizando este salmo, uma linguagem de desespero. Oh, glória a Deus! Como é bom servir a Deus, como é bom saber dessas coisas. E como é bom saber que essa palavra tem endereço certo no nosso coração. Tem tanta gente desesperada, porque não conhece Deus como luz e salvação e força da sua vida. Olha que declaração maravilhosa. Espera no Senhor. Tenha bom ânimo, anima-te. E Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. A história não acabou. Ungido de Deus. Raridade celestial, você é uma bênção. A história não acabou. E você pode dizer, espera. Isso aqui significa, aguarda. E Ele fortalecerá o teu coração. Deus vai fortalecer o teu coração. Deus está fortalecendo nosso coração. Deus está tocando em nosso coração. Aleluia. Ele repete, espera, pois, pelo Senhor. A bondade do Senhor, irmãos, é o antídoto para o medo. No Salmo 34, versículo 4, ele diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu e livrou-me dos meus temores. Aleluia. Senhor, eu sei que nesta noite pessoas que estão aqui ouvindo pela internet, que temem algumas situações. Isso é normal, mas não pode permanecer. Quando o medo ele nos leva a termos reações positivas e nos leva, Senhor, a confiarmos mais em Ti, a buscarmos a Tua palavra, nos fortalecermos nela e confiarmos em Ti.
Agora também, Senhor, nós sabemos que existe o espírito de medo, que é um demônio que coloca medo nas crianças, em adolescentes, nas pessoas adultas. E é contra esse espírito que nessa noite nós nos levantamos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque, Senhor, eu sei que inimigos espirituais se levantaram contra vidas aqui para intimidar. Mas eu sei que essa palavra hoje, ela vem como uma espada e vai ferindo esses inimigos. Labasi andanai. Olabayashuri andaralabas. Toda angústia, toda ansiedade, toda insegurança, toda depressão, toda ira, toda falta de domínio, nós declaramos, Senhor, a libertação. Senhor, toda a incredulidade com a Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos perdão. Por muitas vezes, Senhor, o medo ser maior do que a nossa fé. Em nome de Jesus, nos perdoa. Nos perdoa por não vermos o Senhor como um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que cuida das nossas vidas, um Deus que tem um esconderijo secreto para nós. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Queridos, eu quero